Olá, aqui é o Jonas Antunes Ramos, do blog Transformando Pais em Mestres. E continuando com o nosso ciclo de entrevistas, eu estou aqui hoje com um grande professor e também um grande amigo, Sérgio Bracagioli. Sérgio, seja bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, seu valioso tempo, para trazer um conteúdo que eu estou certo que vai ser muito valioso para os pais e para as mães que acompanham os conteúdos que eu publico. Espero ser útil. Muito bem, e será? Sérgio, eu tenho uma grande questão, uma coisa bem bacana, importante para te perguntar. Os pais têm me relatado no blog dificuldades que têm em relação à questão da autoridade deles. Então, o que impede os pais, qual é a maior dificuldade que os pais encontram na hora de exercer a autoridade, para impor os limites necessários, para educar os filhos e conduzir eles no caminho que eles julgam adequado? O que impede os pais de exercerem essa autoridade? Veja, Jonas, quando tu te refere a dificuldade, certo? Ou impedimento, na verdade tu estás fazendo referência a um desconforto, certo? E o desconforto nunca tem a ver com o que está acontecendo, mas sim como a pai e a mãe estão interpretando o que está acontecendo. Muito bem, deixa eu ver. Vamos ver se eu entendi. Então quer dizer, não é uma questão de interpretação. Não é exatamente o que está acontecendo, mas como o pai e a mãe interpreta ou pensa sobre o que está acontecendo. Exatamente, perfeito. Tá, me explica melhor isso. Como é que esse desconforto, que interpretação acontece para gerar esse desconforto? Como é isso? Veja o seguinte, se o pai e a mãe vão estabelecer algum limite para a criança, certo? E se eles, nesse processo, antecipam uma reação negativa da criança, eles representam isso como um obstáculo. Sempre que a gente representa algo como obstáculo, surge em nós raiva. Porque raiva, Jonas, é apenas um impulso para remover obstáculos. Okay? Como essa raiva é contida, porque não é uma pretensão do pai ou da mãe ser agressivo. Quando essa raiva é contida, surge aquele aperto no peito que nós chamamos de angústia. E é a isso que nós estamos chamando desconforto, dificuldade. Quer dizer então que aquele aperto no peito que eu sinto é uma raiva que eu bloqueei, que eu conti. Isso. Tá, entendi essa parte. Os pais também têm me relatado o seguinte, um medo que acontece quando eles vão exercer a autoridade. Então, onde é que vem isso? Está relacionado com o mesmo fenômeno. Veja o seguinte, se eu interpretei a reação negativa, ou eu criei, né, uma reação negativa, eu antecipei isso, melhor dizer assim, eu antecipei uma reação negativa da criança, portanto surgiu raiva. Quando a gente sente raiva, certo? E a gente não quer ser agressivo, a gente não sabe se pode controlar essa raiva. E aí surge um medo. Na verdade, é um medo da própria agressividade. E sobre esse medo? Esse medo, ele tem algum... do que resulta esse medo dessa própria agressividade? O que isso vai gerar? Essa pergunta é interessante. Veja o seguinte, se existe um impulso natural em mim de remover o obstáculo, que é a raiva, ok? Raiva detida como angústia. Agora, um medo da presença desta agressividade, certo? Quer dizer, o medo de se tornar agressivo, todo esse processo se culmina numa imagem negativa de si mesmo. Essa imagem negativa de si mesmo vai se transformar num medo de ser insuficiente, de ser um mau pai, e, portanto, perder o amor da criança, certo? Então, tudo começa
representação, na antecipação da reação negativa, raiva. Medo de se tornar agressivo, medo. A raiva e o medo detidos, a construção de uma imagem negativa. Essa imagem negativa fica representada como um pai insuficiente, uma mãe insuficiente, o que gera uma baixa autoestima dos pais. Essa é a formação desse grande desconforto. Muito bem. Então, isso quer dizer que a forma que os pais estão interpretando está gerando essa raiva, que bloqueada vai gerar aquela angústia, aquele aperto no peito. Perfeito. Certo? Que vai gerar também um medo da agressividade deles. Isso. E esse medo também vai culminar, vai terminar num grande medo, posso dizer assim, num Sim. medo maior, que é o medo de perder o amor dos filhos. Sim. Faz sentido, Sérgio. Entendi, gostei muito dessa explicação. Então quer dizer que aqueles pais e aquelas mães que hoje têm aquele desconforto, então não mais a dificuldade, que tem aquele desconforto na hora de exercer autoridade, está ligado a isso. Entendi. E agora, Sérgio, uma dica para os pais, para as mães que estão nos assistindo. Perfeito. Existe uma forma, alguma dica que você possa dar para trabalhar melhor com isso? Sim. Então, passa pelo uso da imaginação. Veja o seguinte, se a raiva é construída pela antecipação de uma reação negativa, eu posso trazer em minha mente a criança reagindo positivamente. Agora, não é uma expectativa realista, né? Então a gente vai colocar limite, a criança normalmente reage negativamente. Perfeito. Mas esta reação, ao longo do tempo, ela vai mudar, certo? Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai reagir positivamente. Então, por que não antecipar esta representação? Ok? No momento que eu faço isso, já desaparece a raiva, ok? Eu atualizo a minha expectativa, eu sei que a reação vai começar negativa, mas vai terminar sendo positiva. Então, eu internalizo já esse resultado final, que é uma reação positiva. Esta reação positiva na minha mente desliga a raiva e me permite agir com assertividade. Muito bem. Quer dizer, é como se você projetasse um filmezinho, Exatamente. Visualizasse aquela cena acontecendo. Então, da mesma forma, eu posso dizer, Sérgio, que da mesma forma que aquela raiva foi despertada por uma reação, por uma interpretação que eu fiz de algo que iria acontecer, o antídoto para isso é fazer também uma visualização positiva, para que desperte uma sensação. É isso? Não vão existir sentimentos localizados, como raiva, medo. Vai existir uma expectativa positiva. Um bem-estar. Um bem-estar. E esse bem-estar está associado a uma liberação do comportamento assertivo do pai e da mãe. Então eles vão poder falar, o tom de voz sai claro, sai firme, certo? Porque a mente está alinhada com o querer profundo, que é estabelecer o limite para o bem da criança. Muito bem. Preciosíssima dica. Agora, Sérgio, você esteve palestrando há alguns dias, dia 26 e 27 de setembro. De setembro, no CISC, certo? Que foi a segunda Conferência Internacional de Saúde Quântica. Certo. Me fala um pouquinho sobre isso. O que foi esse evento? Qual foi a importância desse evento para você e para as pessoas que estavam assistindo? Bom, a física quântica, ela é o que existe de ponta, né, em termos de entendimento científico das relações da matéria com a nossa percepção da realidade, né? Então, vocês imaginem 16, 20 palestrantes falando a partir das suas visões individuais, suas áreas de conhecimento, sobre esse mesmo tema. Quer dizer, nos permitindo entender
que, ao contrário do que se pensava antigamente, que a gente tem uma realidade dada, né? E a gente a percebe, cada ser humano constrói a realidade, né? Então isso nos deixa num nível de responsabilidade extremamente mais alto sobre aquilo que a gente percebe no mundo. A gente começa a se dar conta que muito do mundo que a gente percebe está relacionado com as crenças que nós escolhemos ter. Isso é muito pertinente, tem tudo a ver com a questão de também como os pais estão percebendo essa realidade. Isso fecha exatamente com aquelas perguntas que eu te fiz também. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Por exemplo, se tu constrói uma realidade, né? Uma crença de que a criança mais cedo ou mais tarde vai reagir positivamente, a reação negativa transitória dela não afeta o sistema. Inclusive, às vezes, as crianças têm essa abordagem com a gente. Elas dizem, o pai vai ficar bem depois, ok? E não se perturbam com isso. E por que nós haveríamos de nos perturbar com uma reação transitória da criança? Isso aí. Isso acontece muito. As crianças, geralmente, elas não ficam engatadas por muito tempo, né? Elas já... Muito bem. Então, ficamos com dicas valiosíssimas aqui do Sérgio Bracagioli. O Sérgio trabalha ele é um expert em fazer as pessoas alcançarem resultados cada vez melhores, das pessoas atingirem níveis que antes não conseguiam. Ele é um facilitador nesse sentido, é isso, Sérgio? Eu me apresento como coach, certo? Como psicoterapeuta, mas o meu foco é ajudar as pessoas a extraírem o melhor de si mesmos. E quem quiser acompanhar teu trabalho, quem quiser saber o que você faz, quem quiser ter um contato mais de perto assim com essas técnicas e com essa sabedoria que você traz assim já de muito tempo, de tranquilamente uns 20 anos, mais de 20 anos. Como é que pode fazer? Tem um site, tem o site do Infinda, como é que é? Sim, o infinda.com.br é o meu site. Ali tem uma breve apresentação do que eu faço e vocês estão convidados a conhecerem e darem as suas sugestões sobre o próprio conteúdo. Sérgio, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente assim por ter aceitado essa entrevista e pela contribuição que você deu nesse momento, que eu estou certo que os pais, cada um no seu momento vai saber aproveitar muito essas dicas, certo? E quem sabe a gente nos reencontramos daqui um pouquinho mais para ter outras conversas boas como essa. Vai ser um prazer, é sempre um prazer estar contigo, Jonas. Então tá. Então, eu quero que você dê a sua opinião sobre esse vídeo, se foi útil para você, quais são as suas dificuldades, aonde que eu posso contribuir, que eu posso trazer mais entrevistas como essa, entrevistas com pessoas diferentes que podem dar dicas e que podem lhe ajudar, pode contribuir com você na sua missão de mãe ou pai. Então, comenta o vídeo, assina o canal, clique em gostei ou não gostei, a sua opinião é muito importante para mim. Então, até mais, até o nosso próximo vídeo. Obrigado.